Olá, quero iniciar a meditação de hoje fazendo a seguinte pergunta: Jesus, ele diminuiu a lei dos 10 mandamentos? Quando Jesus falou que, lá em Mateus capítulo 22, o versículo o versículo 37 ao 39, ali, quando Jesus foi questionado quanto à lei de Deus, quanto qual seria o grande mandamento da lei de Deus, aí Jesus citou que o primeiro mandamento, esse era o grande mandamento, era amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, não é assim? Aí o segundo mandamento, Jesus falou que era parecido com esse aí, era idêntico, mas agora era referente ao próximo. Amar, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí ficou bom, né? Ficou ótimo. Era 10. Era 10. Aí agora Jesus resumiu para 2. Só não guarda quem não quer, né? Será que é isso? Será que Jesus agora ou tirou os 8 mandamentos e agora deixou só 2? O que você acha? O que você está pensando aí, né? Você já tem a resposta. Se você é daquelas pessoas que dizem que a lei foi abolida na cruz, de que não precisa, na nova aliança, observar mais os 10 mandamentos. Então, com certeza, você já tem a resposta que agora sim, agora só precisa de 2. Não precisa mais guardar os 10. Não precisa guardar o quarto mandamento que está incluso, está ali incluído, né? Está ali inserido nos 10 mandamentos. Não é assim? Então, o sábado foi descartado. Agora, o que Deus quer é que guardemos apenas 2. Amar a Ele de todo o coração, de toda a nossa força. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo, né? Então agora ficou beleza. Ficou a maior moleza. De 10, agora você só observa 2. Mas, se você for sincero, você vai mudar o seu conceito sobre essa ideia de que os mandamentos foram abolidos na cruz, que, como diz Efésios capítulo 2, versículo 15, Jesus aboliu, anulou a lei em seu corpo, né? Gálatas, ali, Paulo parece, né, para o entendimento de muitos ali, da maioria esmagadora dos evangélicos e até mesmo outra religião cristã, né, e acreditam, para eles está claro de que a lei dos 10 mandamentos foram abolidos, foram cravados na cruz, que não precisa mais observar os mandamentos. E que essa história de que existe essa diferença entre lei moral e lei cerimonial é uma invenção da igreja que guarda a lei de Deus, que observa a lei de Deus, que diz que os 10 mandamentos estão em vigência para a nova aliança. Então isso é uma invenção, porque não existe distinção entre lei moral e lei cerimonial. É a teologia de hoje, né? A teologia moderna, que pega todas as leis, coloca no só pacote e diz assim, ó, a lei passou, a lei foi abolida, a lei foi cravada na cruz, a lei caducou, a lei é a maldição, como diz Gálatas,
Mostra mesmo a passagem lá, mostrando que a lei é uma maldição. Maldito aquele que, né, que é morto no madeiro. Já aí já mata a charada, já está falando que está falando de outra lei. Mas as pessoas pensam que é a lei moral e ensina como seja a lei moral, que é uma maldição. Então, quando Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não mudou, ele não modificou nada, gente. Se você observar direitinho, quando diz que o amor, o primeiro mandamento é amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, se você fizer isso, se você realmente ama a Deus, você não vai quebrar o primeiro mandamento da lei de Deus. Você não vai deixar de lado, você não vai adorar ídolo, você não vai fazer a imagem de escultura e adorar. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O segundo, não se prostrar diante dela, não adorar. O terceiro, qual o terceiro? Não tomar o nome de Deus, teu Deus em vão. E qual o quarto, hein? Qual o quarto? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 mandamentos está resumido em um só que Jesus falou. Vê direitinho. Se você ama a Deus, você não faz essas coisas. Entendeu? Você não vai fazer imagem de escultura, não vai adorar, não vai tomar o nome de Deus em vão e vai observar o sábado. Se você acredita ou não, está escrito, é assim mesmo. Vê lá direitinho, se não bate direitinho. Os 4 mandamentos se não batem com a nossa relação com nosso Deus. E os outros 6, trata-se da relação com o nosso próximo. Se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, se você ama o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, você vai honrar primeiramente a seus pais. Se você ama. Então, esse é o primeiro mandamento dos 6, né? O amor ao próximo. Então, honra teu pai, aos teus pais, né? Teu pai, tua mãe, como a você mesmo. E o que mais? Você vai matar se você ama o seu próximo? Não. Se o teu próximo pisou no teu pé, você perdoa. É claro que não vai ficar feliz, né? Mas você vai relevar. Perdoa teu próximo, né? Sai. Deixa ele para lá. Se você ama teu próximo, você não vai fazer o que mais? Não vai, furtar algo do teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai levantar falso testemunho. Ele fez isso e tal, ele tal. Só para puxar o tapete da pessoa, né? Quem sabe, querendo um cargo na empresa, crescer. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é isso, fulano é isso. Falar para o teu chefe, né? Não levantar falso testemunho. Seja isso, esse é apenas um exemplo que estou dando. Mas tem outras coisas. Então você não vai levantar falso ao teu próximo, porque você ama. Você quer o melhor para ele. Não é assim? Então, esses mandamentos se referem ao próximo, a relação com o nosso próximo. O que mais você não deve fazer? Se você ama o seu próximo, você vai ter respeito pela mulher do teu próximo, sabe? É dele, a mulher dele é bonitona, tu é feia, mas você vai respeitar, por amor a Deus, mesmo que ela dê em cima de você, sabe? Mesmo que a sua carne tenha aquele desejo de adulterar, de ficar com aquela mulher, você vai dizer, não, ela não é minha, ela é bonitona, saradona, ou saradão, né? Você que é mulher, mas ele não é minha, é dele, é dela. Então, eu vou sair, vou desviar meu pensamento pecaminoso, vou pedir a Deus para colocar outra pessoa na minha vida, ou então respeitar o meu marido, respeitar a minha mulher. Então, isso aí se refere ao próximo. Então, quando você faz tudo isso, você está amando o seu próximo.
Ficou entendido? Jesus não resumiu em dois. Ou seja, Jesus não mudou a lei dos 10 mandamentos agora em dois. Não. Ele apenas fez um resumo e muitos teólogos, muitos PhDs acham que, pronto, agora Jesus mudou, não precisa mais guardar a lei, não precisa mais obedecer o sábado, não precisa mais nada. E pior de tudo, né, é quando a pessoa pega a Bíblia, como muitos pegam aí, a palavra de Deus, e lê textos mostrando que a lei passou. É como eu falei, coloca tudo dentro do pacote, né? Não sabe diferenciar, não sabe não, não querem. Eles sabem que não são loucos. Não são loucos. Eles sabem que, que aqueles versículos estão tratando de outra lei. Como o apóstolo Paulo falou de várias leis. Fora dos 10 mandamentos, ele está falando de outras leis. Por exemplo, a lei do casamento. Né? Quando o cônjuge morre, por exemplo, eu morri, eu estou morto. Então, a minha esposa está livre daquela lei. Que lei? A lei civil, a lei que mostra, né, que nos uniu no cartório. Agora, a minha esposa, no caso, se eu morrer, na hora que eu morrer, ela está livre para casar com qualquer outro homem. Você entendeu? Então, Paulo está falando e está fazendo uma analogia de outra lei, que as pessoas pensam que é a lei de Deus, pensam que é a lei moral, a lei do decálogo, quando na verdade não é. Ele faz uma analogia de uma lei que ele carregava dentro de si, aqui, ó, que era o desejo pecaminoso. Não sei o que Paulo, qual era a tendência de Paulo, não sei. O que eu falar aqui, isso aqui, se eu falar que é isso, que é aquilo, é apenas especulação. Então, nessa área a gente não se mete, né? Mas Paulo sabia. E eu falei em outro vídeo que também nós sabemos o do nosso ponto fraco. E Paulo tinha essa guerra. Ele chegou a dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Porque aquilo levava para a morte eterna. Né? Se eu estou no pecado, se eu colocar em prática os meus maus pensamentos, é claro que eu vou me perder. E Paulo falou, quem me livrará? Aí ele dá graça a quem? A nosso Deus, a Cristo Jesus, que ele libertou Paulo dessa escravidão. Então, quando as pessoas leem algum versículo na Bíblia, no Novo Testamento, falando da lei, ele associa logo a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, quando na realidade não é. Quando na realidade, se você é sincero, você vai distinguir de que lei Paulo, ou outro apóstolo, ou Jesus estava falando. Então vamos em frente mais um pouquinho. Eu quero falar para você também sobre Gálatas, né? Que as pessoas usam. Gálatas 3, versículo 10, né? Que diz que a lei é a maldição. Aí no capítulo 4, versículo 1, versículo 7, né? Falando também da lei. Colossenses, que as pessoas usam muito, usa Colossenses capítulo 3, 16 e 17, mostrando ali que agora não precisa mais guardar o sábado, né? Mas se você ver ali direitinho, ler direitinho, você vai ver que não está se referindo ao sábado do quarto mandamento. Por que não? Porque não é. Não é porque lá, se você ler direitinho, você vai perceber que está se referindo às festas anuais. E o sábado também, esse sábado que Paulo está falando aqui, em Colossenses capítulo 3, 16 e 17, está ali incluso naquelas festas anuais. O sábado de data fixa, que caía no dia 10 do 7º mês. Lá fala lua nova e sábados. Mas não é o sábado semanal do quarto mandamento da lei de Deus. Não é? Você presta atenção que você vai descobrir. Você vai ver que não se trata do sábado da lei de Deus. E ali também estava vendo uma mistura de adoração. Entendeu? As pessoas estavam ali, né, adorando anjos. Vê lá. Né? E Efésios capítulo 2, né, que as pessoas usam também, dizendo que Cristo anulou a lei, né, em seu corpo.
Mas lá está falando em forma de quê? De ordenanças. Ordenanças. Então, para aqueles que dizem, que afirmam que não existe diferença entre as leis, lei moral, lei cerimonial, que isso é uma invenção da igreja, né? A igreja que guarda os mandamentos, que observa, que ensina os mandamentos de Deus. Então, essa pessoa está totalmente equivocada, né? Porque realmente existe essa distinção. É só ler com carinho, com cuidado, sabe? Ler que você vai descobrir ali, vai distinguir de que lei o Novo Testamento está falando. Lá no Velho, mesmo que não tenha, tem. Na versão, na Bíblia, na versão NVI, nossa, é muito claro. É bem claro mesmo. Né? Então, vê lá. Pega a Bíblia na versão NVI, que você vai ver lá os títulos, né? E você vai ver que havia leis, diversas leis, você sabe disso, né? Eu só não aceita. E entre todas essas leis está a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, dos holocaustos, né? Que era feito diariamente. Então não tem como negar, não. Não tem mesmo como negar. Existe sim a distinção entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, ela foi escrita por quem? Quem que escreveu a lei de Deus? Mesmo que as pessoas, a lei de Moisés, né? O jovem rico perguntou, Senhor, né, qual é o maior mandamento que já citei, né? Aí Jesus citou que era amar a Deus. Aí está escrito na versão, né, NVI, qual é o maior mandamento da lei de Moisés. Então as pessoas conhecem como a lei de Moisés. Mas por que Moisés? Foi Moisés, a lei era de Moisés ou era a lei de Deus? Porque quem escreveu os 10 mandamentos não foi Moisés. É só você voltar lá no Velho Testamento, que muitos não querem, né? Não aceitam o Velho Testamento. Só aquilo que é conveniente para eles, aí eles aceitam. Quando é conveniente. Eu vejo aí nas igrejas pentecostais e todas as igrejas aí evangélicas, as pessoas usando o Velho Testamento, aí depois fala contra o Velho Testamento. Isso aqui do Velho Testamento. Nós estamos no tempo da Nova Aliança. Que isso, que aquilo. Mas está com a Bíblia na mão, pregando, ensinando, pegando as coisas lá do Velho Testamento. Então, não usa. Rasga. Joga lá no fogo, queima. Não é? Essa mentalidade. Então, lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 31, ali está ali mostrando que Deus ele escreveu os 10 mandamentos, os 10, não foi 9, mas foi os 10, completinho, os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele escreveu com seu próprio dedo. Êxodo, dá uma olhada lá. Êxodo, capítulo 31, o versículo 18. Aí quando você lê, vai mais na frente, um pouquinho mais à frente, né? No capítulo 34, versículo 1, aí que Moisés tinha quebrado as primeiras duas, aí Deus pede para ele lavrar 2 tábuas, novamente, de pedras, né? E levar até o monte novamente. E Deus não disse que Moisés era para escrever. Não, ele sobe que eu escreverei. Deus falando, ele ia escrever, e ele escreveu. Novamente, os 10 mandamentos. Então, a lei de Deus, ela foi escrita pelo próprio Deus. Já as leis, seja ela civil, seja ela social, seja ela a lei dos escravos, a lei sobre a saúde, né? Qual animal deveria comer, que não, as leis sobre os sacrifícios, né? Trazer aquelas ofertas, trazer aquele animalzinho até o santuário, né? E ali confessar o pecado e o sacerdote, né? Oferecer aquele sacrifício, colocar no altar, todo aquele ritual. Então, essas leis
Foram Moisés que escreveu, por instruções de Deus. Deus deu toda a instrução para ele e ele escreveu. Ele escreveu. Você não acredita nisso? Você acha que é invenção? Então vai estudar mais a Bíblia. Não vai estudar assim, com a mente já cauterizada, já com aquela ideia de que está falando da lei, e está falando da lei, só da lei dos 10 mandamentos. Se você tem essa ideia, então você não vai nem querer ver esse vídeo até o final, né? Mas se você é uma pessoa que tem aquele amor pela palavra, sabe? Teu coração arde em saber da verdade, então você vai assimilar essas mensagens, você vai buscar o poder do Espírito Santo para iluminar a tua mente, para você entender de que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles não foram diminuídos, mudados, anulados, mas que ele permanece intacto. Intacto mesmo. Hebreus, para você tirar uma dúvida, pega a tua Bíblia, sabe? Se ajoelha e ora. E diz, Senhor, me dá discernimento da tua palavra. Porque o que eu tenho aprendido até hoje é que as leis, que não existe diferença entre lei e leis. Não existe essa história de lei cerimonial, lei moral, não existe, né? Foi assim que você aprendeu? Ou já ouviu? Então, dobra o teu joelho, busca, sabe, a iluminação do Espírito Santo. Lá em Hebreus, dá uma olhada na tua Bíblia aí. Hebreus capítulo 10, na versão NVI, eu gosto dessa versão, tem outras versões, mas a NVI, Hebreus 10, é claro como o sol do meio-dia, para mostrar ali para você, que acredita que não existe lei cerimonial. Não existe essa história de diferença entre lei moral e lei cerimonial. Hebreus capítulo 10, detalha ali, mostra direitinho de que o que era realizado, né, lá no santuário, na lei, na aliança, na velha aliança. E então fica bem claro. Eu vou pegar aqui, cadê a minha Bíblia? Opa, só um minutinho, se der tempo, né? O tempo corre, aí o vídeo fica muito longo. Mas Hebreus deixa muito claro que a lei da velha aliança não se trata da lei dos 10 mandamentos. Quando você fala assim, mas a lei, os 10 mandamentos, sábado, os 10 mandamentos no caso, né? Da velha aliança, nós estamos na nova aliança, né, e tal, e começa e fica bravo com aqueles que mostra que não, que os 10 mandamentos não tem nada a ver só com, né, é claro que foi de tempo do Velho Testamento, mas quando fala da velha aliança, Hebreus mostra outra coisa, outra lei. Nem fala da lei dos 10 mandamentos. Você entendeu? Mesmo que você afirme que foi da velha aliança porque foi no Velho Testamento, não é isso? Mas Hebreus capítulo 10 não fala dos 10 mandamentos, se referindo à velha aliança, né? Porque o foco dele era mostrar que na velha aliança quais eram as leis. Ou seja, ele está falando da lei cerimonial, mesmo que você não aceite, né? Mesmo que você não aceite, mas Hebreus está falando isso aí. Hebreus capítulo, conversando aqui, esquecendo de procurar. Hebreus capítulo 10. Antes que eu ache, eu vou comentar outra coisa. Gálatas, né? Gálatas capítulo 3, versículo 28, ali mostra que essa lei, e Efésios também, tá? Efésios capítulo 2, você pode prestar atenção, que Efésios fala que Jesus derrubou o muro, não é isso? Você conhece? Conhece, né?
Jesus derrubou o muro que fazia separação. E dos dois, que dois? Dois o quê? Dois povos, ou seja, eram judeus, né? Judeus, né? E os gentios. E agora Jesus derrubou essa divisão, essa parede que havia entre eles. E agora, dos dois povos, das duas nações, né? Vamos dizer assim, Jesus fez apenas uma. Agora não existe diferença, né? É isso que a festa está falando. Não está falando da lei, que agora não precisa mais guardar a lei, não é isso. Jesus derrubou o muro da separação, está muito claro, né? Aí quando chega em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, aí Jesus, Paulo no caso, né? Paulo diz que agora, em Cristo, não há agora distinção, não há diferença, não há essa divisão, novamente, né? Entre gentio, entre grego, entre judeu, entre brasileiro, né? Entre sua nação, que eu não sei qual é a tua nacionalidade. Então não existe, é em Cristo. Agora nós também, é a mesma coisa, né? O mesmo linha de raciocínio de Efésios, também de Gálatas, capítulo 3, 28. Agora, em Cristo, nós somos um só povo, um. Não existe mais diferença. Pode ser a nação que for. Aquele que aceitar Jesus como seu Salvador pessoal na sua vida, na nova aliança, agora nós somos um só povo. Se somos um só povo, para você que afirma, diz assim que a lei, que o sábado, né? Que o sábado é o mais detonado, né? Pela cristandade hoje em dia. Por aqueles que não aceitam de jeito nenhum a lei de Deus. Então, a questão deles é o sábado. E diz assim que agora o sábado não precisa mais, porque o sábado foi para os judeus. Ou ainda é para os judeus. Que ainda tem judeus, né? Em grande número. Então o sábado é para eles. E eles também, é claro que eles afirmam que o sábado foi feito para eles, né? Mas só que aqui, essa parede foi o sábado, os 10 mandamentos, né, foram feitos, para nós hoje. Eita, é para nós hoje. Porque nós estamos em Cristo Jesus, somos um só povo. Um só povo. Não existe mais essa distinção entre eles, os judeus, e entre você, que é de outra nação. Talvez seja, né? Talvez estou falando com uma pessoa que é de outra nacionalidade, e também para mim, que eu sou brasileiro. Então não existe mais. Então, a lei de Deus é para todos nós. É para todos nós. E o versículo 28 diz que nós agora em Cristo, 29, o versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas, em Cristo Jesus, nós agora somos o quê? Descendente, ou descendência de Abraão. Olha que lindo, né? Eu já falei isso em outro vídeo, e estou só reforçando aqui. Talvez você não viu outro vídeo, então fica na tua mente isso aí. Em Jesus hoje, na nova aliança, todos nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, nós somos irmãos daqueles judeus, de todos os judeus. Mesmo que eles não aceitem, né? Mas nós somos em Cristo. Se eles aceitaram a Jesus, eu também aceitar Jesus, então nós somos todos uma família. Que bom, né? Então, eu estava falando de Hebreus, para você dar uma olhada lá, no capítulo 10, né? O versículo 1 fala da lei. E as pessoas também acham que falou de lei, está falando da lei dos 10 mandamentos. Mas aqui, deixa muito claro, dizendo assim, ó, a lei traz apenas uma sombra. Aí quando fala de sombra, isso, olha, então a lei era apenas sombra, passou, acabou. Se era sombra, então não precisa mais.
ficou para trás, né? A sombra, era a sombra. Ó, mas não esquece do restante dos versículos, da continuação dos versículos, né? Diz assim, ó, era a sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante o mesmo sacrifícios repetidos. Olha, agora aí muda. Aqui na versão NVI. Se você presta atenção nesse versículo, você já sabe que não está falando da lei dos 10 mandamentos. Olha, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Aí olha, o versículo 2 está falando de uma lei, presta atenção, não é da lei dos 10 mandamentos não, presta atenção. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido. Está perguntando. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiria culpado de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios, esses o quê? Sacrifícios são uma recordação anual. Olha, a recordação anual dos pecados. Por quê? Havia o dia da expiação, anualmente. E ali eles afligiam as suas almas, pedindo perdão, pedindo que Deus aceitasse todos aqueles sacrifícios que foram feitos durante o ano para a expiação dos pecados deles. Então está se referindo aqui à lei cerimonial e não à lei dos 10 mandamentos. É só você buscar a orientação do Espírito Santo, iluminação, que você vai ver que o capítulo 10 de Hebreus deixa claro, de que se trata da lei cerimonial. Aí você talvez não aceite, né? Mas nesse mesmo capítulo de Hebreus há uma promessa para o povo de Israel. Agora você gostou? Para o povo de Israel? Não só para o povo de Israel, viu? Mas para mim e para você, como eu citei Gálatas 3, 28 e 29, né? Que agora em Cristo nós somos um só povo. Pela fé, nós somos um só povo. Não de sangue, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós somos um só povo. Não existe agora diferença entre judeu e grego e outras nações. Não existe. Então, há uma promessa para o povo de Israel, espiritual também, né? Se eles aceitarem a Cristo, beleza. Para mim, para você que aceitou a Jesus, de que a lei de Deus, agora a lei de Deus, viu? Os 10 mandamentos, porque está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, falando dessa lei. Não vem dizer que é a lei, que não é a lei de Deus. É a lei de Deus agora, os 10 mandamentos. Lá em Jeremias havia essa mesma promessa, de que Deus iria imprimir, aqui, não é aqui não, aqui, ó. As suas leis, a sua lei, aonde? Na nossa mente. E escrever no nosso coração. E agora em Hebreus capítulo 10, essa promessa é repetida, né? É confirmada. O apóstolo aqui, eu não sei se foi o apóstolo Paulo quem foi que escreveu, que não há distinção, não há, né, não tem como dizer quem foi que escreveu, mas vamos em frente. Quem escreveu o livro de Hebreus, né, estou com a Bíblia aqui, muito boa essa Bíblia, viu? A concordância, olha, temas sobre temas, muito bom. Mas, enfim, aqui em Hebreus, no capítulo 10, repete. Esta é a aliança que farei com eles. Com eles. Lembra lá de Hebreus, tá? Lembra lá de Gálatas.
Está falando do povo de Israel, mas é para todo aquele que aceita Jesus e está na nova aliança. Então nós somos só povo, lembra disso. Nós somos agora um só povo. A barreira foi quebrada, foi separada aquela distinção entre grego, entre gentil, entre judeu, foi derrubada. Agora em Cristo nós somos descendência de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, viu? Todos nós somos. Então, a promessa é: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, essa é a promessa. Deus quer escrever a sua lei na sua mente, no seu coração. Diga amém. Diga amém. Porque sabe de uma coisa? Tem um ser maligno que ele não quer que você seja um adorador de Deus. Ele quer desviar a sua atenção. Ele não se importa que você vá para uma igreja, que você esteja com a Bíblia na mão. Ele quer que você não siga as orientações da Bíblia. Ele quer que você se desvie das orientações da palavra de Deus. E uma das coisas que ele tem ódio, ele está irado, é contra aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12 fala isso, viu? O versículo, creio que não está muito claro na minha mente, né? Mas seja o versículo 17. Mas está no capítulo 12, versículo 17. Então o diabo está irado. Está irado. Mas você vai vencer. Se você for contra a lei de Deus, um dia, se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai mostrar que a lei de Deus ela é perfeita, assim como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7. A lei de Deus é perfeita. O salmista Davi disse que a lei de Deus é santa e ela refrigera a alma. A lei de Deus nunca, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela não é maldita. Como muitos afirmam que a lei é maldita, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Você entendeu? Então, busca a orientação do Espírito Santo, porque um dia, se você deixar que o Espírito Santo clareie a tua mente, você vai aceitar que a lei de Deus, ela é a lei perfeita, como falou o apóstolo Paulo, assim como ele falou lá no capítulo 7, versículo 12, assim como ele fala lá em Romanos capítulo 8, aquele que não se submete à lei de Deus é porque ele está na carne. Aí você diz: não, mas eu sou um cristão, eu sou pastor, eu sou sei lá o quê, fiz mestrado, sou PhD. Aí se você está contra a lei, você diz que a lei foi abolida, enquanto Paulo, no capítulo 7, versículo 8, diz que onde não há lei, não existe pecado. Então, se você diz que a lei não existe mais, não precisa mais da lei, então você está dizendo que não existe pecado. Você pode adulterar, pode matar, pode roubar, pode mentir, pode levantar falso testemunho contra o teu próximo, né? Assim, mas o cristão não faz isso, então a lei existe, cara. Assuma. Seja sincero, a lei de Deus está aí. E a lei de Deus, ela não foi modificada. O sábado não foi tirado dos 10 mandamentos, não. Aí sim, isso é uma invenção do homem. É uma invenção do homem. Tirar o sábado do quarto mandamento e colocar o primeiro no lugar é invenção do homem. Você está bravo? Não fica bravo comigo, não. Só examinar a palavra de Deus. Ah, mas os pais da igreja entenderam assim. Então, foi o homem. Mas onde ele achou base na Bíblia? Aonde? Ele achou base para mudar
o quarto mandamento da lei de Deus, e agora para o primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no domingo? Você acha que Jesus ficou esse tempo todo, o seu ministério aqui na terra, e não falou nada contra o sábado? Todas as vezes que Jesus se referiu ao sábado, foi para confrontar, né, as ideias dos fariseus de que fazer o bem no sábado era violar o sábado. Então, Jesus veio mostrar como deveria guardar o sábado. Com amor, com compaixão, porque Jesus bateu muito nessa tecla do amor. Amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Paulo também falou que aquele que ama o próximo cumpre a lei. Aí Paulo agora só falou de um, né? Aquele que ama ao teu próximo como a si mesmo, então cumpre a lei. Que lei? A lei que refere-se ao próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou cumprir a lei, que tudo que refere-se ao próximo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou fazer tudo do quarto mandamento dos quatro, eu vou fazer tudo. Não vou fazer imagem de escultura, como já falei, não vou adorar, não vou tomar o nome de Deus em vão e vou lembrar do sábado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Não fica bravo comigo não, tá? Vai aos pés de Cristo. Busca a orientação do Espírito Santo e Ele vai iluminar a tua mente. Um abraço e até o próximo. Deus te abençoe, viu? Ricamente. Você já é um abençoado. Você está vendo esse vídeo, é porque você tem interesse em conhecer